Saudações, caros inscritos e inscritas do canal Diplomacia com Café. Vamos começar mais um update diplomático. Eu quero falar um pouquinho sobre as relações entre China e Rússia. O Xi Jinping e o Vladimir Putin, a gente sabe que eles são próximos e eles reforçaram as relações estratégicas. Foi aprovado um projeto de gasoduto Força da Sibéria 2, que pode fornecer até 50 bilhões de metros cúbicos por ano de gás à China por 30 anos. Isso vai incluir uma cooperação também com a Mongólia, de fato, então a gente tem uma relação trilateral, ou seja, envolvendo 3 países. Pequim demonstra alinhamento com Moscou e vai participar da maior parada militar do país. O Kim Jong-un e também o presidente do Irã participaram no dia 2 de setembro. E falando sobre esse tema de militarismo, a gente tem que recordar que os países da OTAN adotaram por consenso. Consenso é diferente de unanimidade, não é? Mas aqui a gente tem que os países da União Europeia adotaram por consenso, ou seja, houve uma posição concertada comum de que eles vão investir 5% do PIB em matéria de defesa. A gente sabe que teve aquela rusga com a Espanha, com Pedro Sánchez, mas no final houve essa aprovação. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre Israel e Palestina. Houve o reconhecimento da Palestina pela Bélgica em 2 de setembro de 2025. A gente sabe que Israel e o próprio grupo Hamas estão em um conflito que já dura vários meses. A Bélgica vai anunciar o reconhecimento da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas e aplicará 12 sanções contra o Estado de Israel, incluindo restrições a assentamentos ilegais. Inclusive o próprio o próprio assessor Celso Amorim, embaixador, já deu declarações de que o Brasil poderia fazer algo nesse sentido. E também a Bélgica sugeriu restrições a extremistas. Alinha-se a outros países europeus, em meio à crise humanitária em Gaza. A própria Espanha já fez esse reconhecimento, então a gente tem aí países que estão fazendo esse reconhecimento do Estado da Palestina. Sabe que a Palestina reúne, de certa forma, alguns dos elementos para se constituir Estado, são 4, conforme o artigo 1º da Convenção sobre os Direitos e Deveres dos Estados de 1933, a Convenção de Montevidéu. São 4 elementos, população, território, governo e capacidade para estabelecer relações diplomáticas com outros países. Não entra, no caso, o tema soberania. Bom, gente, falando um pouquinho sobre o Líbano, porque Israel e o Líbano já têm uma questão aí pendente, tem ocupado o Líbano justamente por causa do grupo Hezbollah que está no sul do país. Bom, em 28 de agosto, o Brasil ele apoiou a renovação do mandato da Força Interina das Nações Unidas no Líbano. A gente sabe da trajetória histórica do Brasil em missões de operações de paz. Justamente na MINUSTAH, a gente teve o comando político da ONU, mas o Brasil exerceu o comando militar sob a figura do general Augusto Heleno. Então, a missão no Haiti foi muito importante aí para renovar as credenciais da diplomacia brasileira. O Brasil ele apoiou a renovação justamente da Força Interina das Nações Unidas no Líbano. Justamente é o local que o Brasil tem mais militares deslocados em operações de paz. Destacou a importância do cumprimento do mandato e não de prazos simplesmente feitos de forma artificial, e critica também a posição israelense que inviabiliza os objetivos da missão. O Brasil ele mantém 11 militares no país e liderou também a Força Tarefa Marítima de 2011 a 2021, portanto, por uma década. Dando novamente de assunto, falando um pouquinho sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que é uma ALC, uma aliança de livre comércio. A União Europeia apresentou formalmente o acordo de livre comércio com o Mercosul para aprovação no dia 3 de setembro, pelo Parlamento e governos da União Europeia. O acordo ele vai prever reduções tarifárias e acesso a minerais essenciais, carnes e produtos químicos, mas enfrenta uma certa resistência da França. A gente sabe sobre a questão aí pendente entre Emmanuel Macron e o próprio presidente Lula. Grupos ambientalistas também e agricultores franceses. Visa compensar perdas comerciais com os Estados Unidos e reduzir também a dependência da própria China. Sabe que o acesso ao mercado mercosulino, ou seja, do Mercosul, por parte dos europeus, vai ser justamente maior devido às tarifas mais altas que é cobrado internamente. Na verdade, eu quero fazer uma correção aqui. A oferta realizada pelo Mercosul, ela cobre aproximadamente 91% dos bens
e 85% do valor das importações brasileiras de produtos provenientes da União Europeia. Ao passo que a oferta da União Europeia representa um escopo ainda mais abrangente, não é? Mais abrangente de liberalização, com seis de produtos que correspondem a aproximadamente 95% dos bens e 92% das importações europeias de bens brasileiros. O que não dá para dizer taxativamente que há uma relação de quem vai ganhar com esse comércio. Então, o comércio ele é de fato muito equilibrado. O que eu acho que é relevante, gente, para saber é que o Brasil solicitou adesão à Agência Internacional de Energia, não confundir com a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, justamente num contexto em que a questão energética está crescentemente mais importante, ou está se tornando muito mais importante nos dias atuais. Bom, a gente sabe que o Brasil tem uma matriz energética relativamente limpa, com 50% de energia não renovável e 50% de matriz renovável, mas em questão de energia elétrica, a gente tem uma matriz super limpa, com mais de 80% de matriz renovável. O brasileiro ele cresceu 3,2% em 12 meses, não é? E 0,4% em relação ao trimestre anterior, desacelerando justamente devido à política monetária restritiva do Brasil. O Brasil ele ocupa, não é, o sexto lugar no G20, não é, nas 20 maiores economias do mundo, em crescimento anual e nono no crescimento trimestral. A gente tem uma projeção em 2025 ajustada de 2,5% com leve viés de baixa. A gente vai voltar aqui a falar sobre a relação do Brasil com o México. O vice-presidente Alckmin, que na verdade também é um ministro da Indústria, não é, de Serviço e Comércio, que é o MDIC, ele visitou o México com uma comitiva ministerial. Foram tratados temas como transição energética, saúde, agroalimentar, biocombustíveis, educação, ciência e comércio bilateral. Acordos incluíram justamente a atualização de tratados comercial e facilitação de vistos eletrônicos. A gente sabe que o Brasil também tem um ACFI nessa matéria com o México, um acordo de facilitação de comércio e investimentos, e foram revisados os pontos número 53 e 54. Então, a relação com o México também é muito importante. Os dois países juntos são mais de 50% do comércio feito na América Latina. Uma retificação, na verdade, os pontos números 53 e 55 eles, na verdade, são do Acordo de Complementação Econômica, ACE, entre o Brasil e o México. Mas eles estão querendo fazer também um update, uma atualização justamente do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos em 2026. E só relembrando que esses ACFIs, eles tratam de medidas não tarifárias, então a facilitação é de origem não tarifária. A gente conclui o nosso update diplomático de hoje.